Fala pessoal, meu nome é Roberto Reis e nesse vídeo vou mostrar para vocês o regulamento de um fundo multimercado para vocês da própria corretora XP. Vou mostrar para vocês onde vocês encontram esse regulamento e quais as informações que tem desse regulamento de um fundo multimercado. Então, vem aqui comigo. Estou na própria corretora XP, na minha própria conta. Vamos lá. Primeiramente, vocês veem produtos, fundos de investimentos, fundos disponíveis. Lembrando, pessoal, que os fundos que eu estou te mostrando aqui é mais para vocês saberem onde vocês encontram mais informações, para vocês não irem somente pela rentabilidade passada que muitas pessoas vão. Lembrando que rentabilidade passada não é promessa de rentabilidade futura. Então, para vocês verem mais informações dos fundos de investimentos, qual que é a estratégia que esse fundo usa, quais as classes de ativos que esse fundo de investimento pode investir ou não, de acordo com a estratégia desse fundo de investimento, certinho? Então vamos lá, mostrar um regulamento para vocês de um fundo multimercado. Olha só, aqui na corretora XP tem 695 fundos diferentes, com aplicações mínimas diferentes, a partir de 100, 1.000, 5.000, 10.000, taxa de administrações ao ano diferentes. Normalmente as taxas de administrações variam de 0,25% ao ano a 2% ao ano. Cotização é bem diferente de liquidação. Cotização normalmente varia de D mais 2, D mais 15, D mais 30, D mais 60, D mais 90 e assim por diante. Liquidação normalmente varia de D mais 1, D mais 2, D mais 3. Aqui está um exemplo para vocês. D mais 30 é cotização, D mais 54, D mais 90. E aqui também a liquidação, D mais 1, D mais 2, D mais 3. Lembrando que cotização e liquidação podem ser em dias corridos ou em dias úteis. O risco de um fundo de investimento aqui na XP varia de 0 a 100. E a rentabilidade, que é um percentual, que pode ser baseado em 36 meses, 24 meses, 12 meses, anual e mensal. Então vamos ver um pouco mais sobre um fundo multimercado para vocês, sobre o regulamento. Então vamos lá, vamos pegar uma aplicação mínima um pouco mais acessível. Aqui vocês veem qual que é a classificação desse fundo, se é, por exemplo, multimercado, renda fixa pós-fixado, se é para investidor qualificado ou para investidores em geral, ou são para investidores profissionais, tem essa diferença. Então vamos ver um fundo de investimento multimercado, uma aplicação mínima mais acessível. Olha só isso aqui. ACE Capital Advisory, fundo de investimento em cotas, fundo de investimento multimercado, classificação multimercado, aplicação mínima a partir de R$ 500. Taxa de administração de 1,92% ao ano, cotização D mais 30 dias corridos e liquidação em D mais 1 dias úteis após a cotização. Isso aqui são rentabilidades passadas dos últimos 36 meses, últimos 24 meses, 12 meses, anual e mensal. Isso aqui é a classificação CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários Multimercado. O benchmark desse fundo é o CDI. Lembrando que fundos multimercados, o seu benchmark pode ser IPCA, CDI e Bovespa, entre outros. Fundos multimercados não têm uma classificação mínima de investimentos. Por que eu falo isso? Alguns fundos de investimento, por exemplo, de renda fixa, alguns têm que investir pelo menos 50% em renda fixa, outros pelo menos 80% em renda fixa, outros 95% em renda fixa. Outro exemplo, em fundo de investimentos em ações, o gestor desse fundo de investimento precisa investir no mínimo 67% do patrimônio líquido desse fundo de investimento em ações, em subscrições de ações, em BDRs, tudo que envolva ações, no mínimo 67% desse fundo, o gestor desse fundo precisa investir em ações. Nesse fundo multimercado, não tem uma classificação mínima, ou seja, dependendo da estratégia do fundo de investimento, o gestor pode investir em que ele quiser. O
de acordo com a estratégia desse fundo de investimento, usando derivativos para proteção ou para alavancagem. Então, você responde aqui: taxa de administração, 1,92% ao ano, sendo que a taxa de administração máxima é de 2,20%. Olha só, isso aqui já é uma alteração da taxa de administração que pode acontecer. Taxa de performance de 20%, do que exceder 100% do CDI. Para ser cobrada essa taxa de performance, tem que seguir algumas regrinhas, por exemplo, a linha d'água. Olha só a rentabilidade histórica desse fundo de investimento. Em amarelo, a rentabilidade dos últimos 12 meses desse fundo de investimento, em tracejado em cinza é o CDI. Então, esse aqui é o comparativo do CDI com performance desse fundo. Então, falando em regulamento, aqui já está de cara o regulamento desse fundo. Mas para vocês verem onde vocês encontram mais informações desse fundo, vocês vêm aqui em outros documentos, abre essa página aqui, olha só, material de divulgação, lâmina de investimentos e regulamento. Vamos ver nesse vídeo sobre o regulamento. Olha só, ACE Capital Advisory, fundo de investimentos em cotas de fundo de investimentos multimercado. Olha só, são 13 páginas diferentes que tem nesse fundo de investimento, nesse regulamento desse fundo de investimento. Então, vamos ver mais sobre esse regulamento. Falar sobre a remuneração das pessoas que trabalham no fundo de investimento. Lembrando que todas as pessoas que trabalham no fundo de investimento são devidamente certificadas. Existem certificações diferentes para cada pessoa que trabalha nesse fundo de investimento. Lembrando também que um fundo de investimento tem acesso a investimentos que normalmente a pessoa física, pessoas em geral, normalmente muitas vezes não acessam, e um fundo de investimento pode acessar. Aqui fala sobre as aplicações, sobre os resgates. Então, antes de você investir no fundo de investimento, vejam sobre o regulamento, sobre a lâmina desse fundo de investimento, onde esse fundo pode investir ou não. Aqui fala sobre os riscos desse fundo. Olha só, risco de mercado, risco operacional, risco de concentração, risco de liquidez, risco de crédito. Olha essa quantidade de informações que tem no regulamento de um fundo de investimento desse aqui, por exemplo, multimercado. É das Assembleias Gerais, política de distribuições de resultados. Olha só, gente. Todas as informações desse fundo é muito importante, mas para mim, eu vejo essa política de investimento aqui extremamente importante. Aqui fala onde o fundo pode investir, por exemplo, as aplicações mínimas e máximas em cada produto de investimento. Olha só, limites por ativos do porcentagem do patrimônio do fundo, descrição dos ativos financeiros, se é permitido ou não, e a porcentagem que é permitido, se é até 20%, se é até 100% do patrimônio desse fundo. Aqui vocês veem tudo isso. Investimentos no exterior, um exemplo, títulos públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de instituições financeiras, operações compromissadas, limite por emissor, seja fundo de investimento, seja instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central, companhias abertas, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Olha só, a porcentagem que pode investir nesse fundo, se é permitido, se é vedado. Então é muito importante, antes de vocês começarem a investir, vocês saberem mais informações desse fundo de investimento. Limite para crédito privado, olha só, aqui até 50%. Derivativos, você pode usar derivativos para hedge, ou seja, para proteção da carteira de investimentos.
ou para alavancagem, ou seja, para obter um retorno melhor que o seu benchmark, só sem limite de alavancagem. Isso aqui é extremamente importante. Você pode usar para hedge ou você pode usar para alavancagem. Isso aqui são as 13 páginas desse regulamento desse fundo de investimento. Vocês viram tanto que é importante vocês verem mais informações de um fundo de investimentos? Tem o regulamento, tem a lâmina de investimentos. Então, antes de começar a investir, vejam mais informações sobre esse fundo. Essa taxa de, olha só, a cotização e a liquidação é extremamente importante. Muitas pessoas acham que é só resgatar o seu dinheiro no fundo de investimento, que logo depois, em questão de 2 dias, 3 dias, o dinheiro vai estar na sua conta. E nem sempre é assim. Depende muito da cotização desse fundo de investimento. Se é D mais 10, olha só, esse fundo de investimento aqui é D mais 120 dias corridos após você pedir um resgate. Depois 120 dias, olha só, 120 dias corridos vai ser cotizado. Depois de mais 2 dias úteis após a cotização, que esse dinheiro vai cair na sua conta. Nesse fundo aqui, esse ACE, Capital Advisory, Fundo de Investimento em Cotas, Fundo de Investimento Multimercado, após, quando você pedir o resgate, vai ser cotizado depois de 30 dias que você pediu o resgate. Depois dos 30 dias, um dia útil depois, esse dinheiro vai cair na sua conta. Então, vejam muito bem onde vocês estão investindo. A cotização e a liquidação é extremamente importante. Tem alguns fundos de investimentos que a cotização é um pouco melhor. Olha só, esse aqui mesmo é um dia útil após você pedir o resgate, mas cai na sua conta após 5 dias úteis depois da cotização. Então, essa cotização valia bastante de fundo de investimento para outros. Certinho, pessoal? Bom, nesse vídeo eu quis mostrar para vocês, é importante você ver o regulamento de um fundo de investimentos, além de outras informações, tem a lâmina de investimentos, tem a cotização, liquidação, o regulamento desse fundo de investimento que mostra onde o gestor desse fundo de investimento pode investir uma concentração mínima ou máxima de cada produto de investimento que existe, seja renda fixa, seja renda variável. Certinho, pessoal? Caso vocês tenham alguma dúvida, me mande aqui nos comentários. Curta esse vídeo para esse canal crescer cada vez mais e obrigado a todos aí que assistiram.